Bom dia, gente! Bom, pra quem me acompanha aqui no canal, provavelmente já viu o vídeo em que eu falo sobre o estudo ativo e a repetição espaçada, que é uma metodologia que funcionou muito para mim. Porém, eu acho que o estudo ativo com a repetição espaçada e os flashcards não são a única forma eficiente de estudo, e além disso, eu acho que a gente tem que buscar outras metodologias para sempre deixar o nosso estudo dinâmico. Quando a gente tá naqueles dias meio que com preguiça de estudar, tá entediada, mas quer fazer alguma coisa, eu acho que a gente pode fugir um pouco do padrão e tentar deixar o nosso estudo sempre um pouco mais divertido. Então hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês metodologias de estudo para quem tem uma memória mais visual. Bom, antes de começar, esse vídeo não vai tão direto ao ponto quanto o primeiro, porque ele é muito mais baseado em pesquisas que eu fiz e coisas que eu acho que funcionariam muito pra mim e que funcionam pra mim. Então queria falar que é um vídeo mais de percepções, mas ao mesmo tempo bastante coisa que eu pesquisei. Eu espero muito que vocês gostem, então bora lá. Primeiramente, vamos à parte acho que mais importante do vídeo. Eu tenho uma memória visual. Normalmente aquela pessoa que consegue memorizar coisas através da visualização. São aquelas pessoas que quando elas fecham os olhos, pensam em algo, elas conseguem ver tudo aquilo que elas pensam com muitos detalhes, com muita descrição, costumam ter uma maior afinidade para artes visuais principalmente, gostar de pinturas, de quadros, de fotografia, porque é a linguagem que elas mais se identificam. E além disso também são aquelas pessoas que elas não lembram tanto auditivamente, mas lembram muito mais visualmente. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos imaginar que a gente tá num congresso, em que cada um anda com a sua plaquinha aqui no peito. Você é aquela pessoa que quando eu vou conversar com você, eu te falo o meu nome e daqui a 5 segundos você já esqueceu. Eu sou exatamente essa pessoa. Você tá sempre ali com o nome no seu peito, então as pessoas estão sempre, além de ouvindo o seu nome, elas conseguem visualizar o seu nome muito bem. Você tá no congresso e você é aquela pessoa que você já viu o nome, você nem precisa olhar pro nome de novo, porque você já sabe até como escreve o nome, porque eu me chamo Rafaela com R-A-F-A-E-L-A. Então aí você já sabe que você também pode ser uma pessoa que tem uma memória mais visual, muito mais do que auditiva, de eu chegar pra você e falar: bom dia, meu nome é Rafaela. Você leu que o meu nome é Rafaela e você memorizou aquilo muito mais fácil, tá muito mais consolidado na sua mente. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partezinhas, mas vamos começar aqui pelo ambiente de estudo. Vamos pensar aqui comigo. Se uma pessoa tem uma memória visual, ela pode ser distraída por muitos elementos visuais que estão ao torno dela. Ela pode usar isso tanto ao seu favor, mas também pode prejudicar ela muito no momento de concentração e de aprendizado. Então é sempre preferível que uma pessoa que tem uma memória visual estude um ambiente calmo, sem muitos estímulos visuais, até mesmo sem muitos estímulos auditivos, porque como é aquela pessoa que ela consegue imaginar com muitos detalhes as coisas, se ela tá ouvindo, por exemplo, uma música do novo álbum da Taylor Swift que fala sobre toda uma história de amor, então, gente, provavelmente essa pessoa vai se distrair, vai começar a imaginar a história de amor na cabeça dela e não vai conseguir ir pra frente. Então, além desse ambiente mais calmo, mais sem estímulos visuais e auditivos, também é preferível que você estude em algum lugar em que você tem uma mesa muito larga e muito grande. Por mais estranho que isso pareça, isso pode ajudar muito. As pessoas com memória visual, elas conseguem construir um raciocínio baseado na visualização. Então, a partir do momento que elas estão ali sentadas em uma mesa super larga, elas conseguem espalhar vários desenhos, vários diagramas, vários gráficos, e a partir disso, elas conseguem construir algo na cabeça delas que faz muito sentido para a construção de algum raciocínio. Voltando um pouquinho para aquilo que eu falei, que as pessoas normalmente precisam estudar num ambiente sem estímulos visuais, o contrário também pode funcionar muito. Aliás, você pode usar os estímulos visuais ao seu favor na hora de memorizar alguma coisa. Mas a gente vai contar um pouquinho mais pra frente do vídeo. Bom, vamos partir agora pro momento do vídeo em que eu conto um pouquinho mais as estratégias que você pode usar ao seu favor para estudar. E eu vou começar por uma coisa bem simples, bem clássica, que são os resumos. Gente, eu não acho que assim todo mundo deve abandonar os resumos, porque os resumos não são bons, o bom é fazer flashcard, é isso, vamos todo mundo dar tchau pro resumo. Não acho que isso seja assim pra todo mundo. Tem aquelas pessoas que elas vão funcionar muito mais sentando ali, escrevendo e desenhando. Então, se você tem uma memória visual e você quer fazer resumos, eu te indico começar com muitas cores. E essas cores não só pra você enfeitar o seu resumo, deixar ele bonito, mas principalmente usar essas cores como códigos. Então, por exemplo, você tá lá estudando o seu conteúdo na faculdade, na escola, enfim. Eu vou escrever tudo de vermelho, o que o professor der de exemplo pra mim. Eu também vou escrever tudo de roxo, o que for um conceito, o que for uma nova coisa. São coisas bestas, mas que na hora que você estiver ali na prova, tentando recordar aquilo que você escreveu, essa visualização de cores, esse posicionamento das cores no seu resumo vai te ajudar muito mais a recordar tudo aquilo. Além disso, algo muito interessante que você pode utilizar nos seus resumos, que é algo que funcionava horrores pra mim, é dividir sua aula em
título, subtítulo, os tópicos, porque a partir do momento que você faz essa visualização, gente, é bizarro, mas você consegue lembrar muito mais. Outra coisa que é muito favorável em resumos para quem tem a famosa memória visual é usar um caderno com linhas brancas ou até mesmo folhas sem linhas, porque isso permite com que a gente explore muito mais a nossa capacidade de imaginação, permite muito mais com que a gente faça desenhos e que a gente consiga memorizar e associar coisas através desses desenhos. Além dos resumos, eu acho que os mapas mentais são grandes ferramentas para quem tem uma memória mais visual. Sempre ao final de algum fechamento de bloco, de alguma matéria, principalmente fisiopatologia, eu gosto de fazer um mapa mental, porque me traz uma imensa organização de raciocínio. Eu consigo meio que visualizar tudo o que eu vi em apenas uma folha, basicamente isso. E assim, a partir do momento que você destrincha um tema central em várias outras coisas, até aquilo ficar gigante, é quando você consegue visualizar muito mais, implementar muito meus outros tipos de estudo. E eu adoro fazer, sabe? Aquele momento do estudo que eu acho divertido, uma coisa diferente da rotina, e aí é um arraso. Já falamos sobre resumos, já falamos sobre mapas mentais, mas vamos falar de novo sobre flashcards, porque os flashcards também ajudam muito para quem tem uma memória mais visual. Se você não gosta tanto de usar um flashcard, eu recomendo você utilizar as técnicas dos resumos nos flashcards. Se você está fazendo algum flashcard com algum conceito, você pode fazer aquele flashcard com aquela cor que eu falei, que eu acho que foi roxo, não sei, foi roxo, vermelho, não lembro. Adicionar imagens no flashcard, isso ajuda muito a lembrar. Pra mim, nossa, quando tem uma foto ali, aquilo me ajuda horrores. Além disso, também tem uma técnica super interessante, que ela é um pouquinho mais complexa, não sei se eu vou desenvolver tanto nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre esse, que é a técnica do palácio da mente. Isso nada mais é do que você utilizar o ambiente que está ao seu redor para você meio que construir um raciocínio, para você elaborar uma memorização. Lembra que eu falei no começo do vídeo que você pode usar o ambiente cheio de estímulos visuais a seu favor? Era do palácio mental que eu tava falando. Você vai imaginar um ambiente que esteja bem memorizado assim na sua cabeça, que você consiga andar por esse ambiente. Normalmente são recomendados ambientes familiares, como a sua casa, seu quarto, e a partir dos locais que você vai vendo ali, você vai associando uma coisa, uma ação que esteja acontecendo naquele lugar. Por exemplo, eu estou aqui estudando sobre células no meu quarto. Aqui no meu quarto eu tenho um armário. E eu também preciso saber que existem bombas de cálcio dentro das células. E eu preciso entender a abertura e o fechamento dessas bombas de cálcio. Eu posso imaginar que todo o meu quarto é uma célula e que, por exemplo, a cama que está no centro do quarto é o núcleo. Aqui, que tem um formato mais ondulado, pode ser, por exemplo, minha mitocôndria. E assim eu vou imaginando, vou surgindo. Mas se eu quero imaginar uma função junto com uma associação da minha cabeça, eu posso pensar que eu vou abrir meu armário com a roupa toda branca e eu vou abrir e fechar meu armário. Abrir e fechar meu armário. Eu tô de branco. Cálcio me lembra osso. Osso na minha cabeça de criança, assim, de desenho é branco. Então, a partir do momento que eu tô com uma roupa branca abrindo e fechando o meu armário que fica mais próximo à minha parede, eu sei que ali, perto da minha membrana ali, mais externa, eu vou ter bombas de canal de cálcio, em que eu vou abrir e fechar elas, e aí eu vou associar os mecanismos da abertura e do fechamento a eu de roupa branca abrindo e fechando a porta do meu armário. Essa foi uma explicação muito básica, assim, do que é o Palácio da Memória, mas se vocês quiserem eu posso trazer em outro vídeo, posso explicar um pouquinho mais aprofundado aqui pra vocês e bora lá continuar. Como associar esses mecanismos de estudo de uma memória visual com um estudo ativo? Eu quero começar falando sobre uma forma de estudo ativo que ela começa antes da aula, que é você preparar a sua aula. Eu admito que é uma coisa que eu ainda não consegui me organizar para fazer, mas se eu pudesse fazer minha rotina de estudo perfeito, com certeza estaria incluso a preparação de uma aula. Eu estudar uma aula antes de assistir ela. E eu acho que quando você tem uma memória visual, isso pode ser muito mais legal e muito mais fácil. Você sabe que vai aprender um novo tema amanhã. Então hoje você pode procurar diagramas sobre esse tema na internet, porque aí você vai ver em uma folha basicamente tudo que você precisa para entender essa matéria. E lembrando que essa preparação de aula não precisa ser um entendimento completo, mas apenas uma revisão ali antes. Ou você pode assistir um vídeo no YouTube que estimule bastante aqui a sua memória visual, que eu também vou contar um pouquinho mais pro final do vídeo, e assim por diante. Então eu acho que essa preparação de aula com algum diagrama que você procure na internet, com algum gráfico, algum mapa mental, pode te ajudar horrores. Além disso, eu também mostrei um pouco no Insta pra vocês de uma forma que eu uso para fazer mapa mental e misturar com o estudativo. O que eu faço? Bom, lembra que eu falei que eu pego basicamente todos os temas ali daquele bloco e vou juntar num mapa mental? Então, antes disso, eu abro todos os slides que eu tive naquele bloco no meu computador. O que eu vou fazendo é que eu já deixo ali o meu mapa mental aberto com o tema principal desenhado
e eu vou descendo os slides, mas eu não desço tudo, eu desço até chegar ali no títulozinho do slide. Dentro daquele título eu vou puxando todas as setas daquilo que eu lembro. Então eu vou escrevendo isso, x, y, aquilo, nananana, pronto. Depois que eu falei, cara, acho que eu não lembro de mais nada daqui, vou confirmar. Aí quando eu desço o slide todo, aí eu leio ele inteiro e vejo se realmente falta alguma coisa ou não. Essa parte eu vou deixar um pouquinho mais explicadinha e um destaque no meu Instagram sobre mapa mental exclusivamente. Eu acho que além disso, se você estiver fazendo uma leitura, você pode associar isso também à sua memória visual. Você lê um texto inteiro e ao longo do texto você foi percebendo uns padrões. Vejo uma palavra que é um exemplo e eu vou pintar de verde todos os exemplos. Então eu vou lá, vejo que é um exemplo, eu sublinho verde e aí depois eu escrevo numa folha à parte a palavra que estava em verde. Então ao longo da sua leitura, você vai escrevendo palavras-chave de acordo com os códigos das cores. E aí depois você vai fechar o seu livro, porque lembra que é estudativo, a gente não pode ter aquela coisa muito fácil pra gente. E aí, a partir daquelas palavras que estão na sua folha, e elas já estão associadas ali a algumas cores, você monta algum resumo, algum mapa mental, algum diagrama, algum gráfico, baseado em tudo aquilo que a gente pegou do texto, com algumas palavras-chave só pra auxiliar a gente com aquilo que a gente lembra da nossa cabeça. E depois, quando a gente for visualizar o texto, como as palavras já vão estar grifadas, vai ser muito mais simples, vai ser muito mais fácil. O que estava certo, o que não estava, se faltou alguma coisa, você não precisa realmente ler todo o texto de novo. Outra coisa que ajuda, principalmente para quem gosta de fazer os flashcards, porque os flashcards também são muito inclusos pra galera que tem uma memória mais visual. Então eu vou lá, li uma página e meia, fecho o meu livro, escrevo perguntas que eu lembro sobre aquilo que eu acabei de ler. Então eu vou lá, por exemplo, tô lendo mais uma vez o livro sobre células. Então eu vou escrever o que está presente no núcleo da célula, o que está presente na membrana da célula, do que a membrana da célula é composta. E assim eu vou seguindo em diante. E aí depois, quando você lê já o texto inteiro, você fecha o livro, manda ele pra longe, e aí você responde todas aquelas suas perguntas. E ao longo daquelas perguntas você vai ver, poxa, eu concretizei aquele conhecimento, eu preciso revisar mais uma vez, eu preciso entender um pouco melhor ele. E para fechar o vídeo, eu quero falar sobre plataformas que podem ajudar a gente a construir todas essas metodologias. Como eu sou uma estudante da área da saúde, eu acho que algumas dessas plataformas vão ser mais voltadas para quem é da área da saúde, mas às vezes pode servir de inspiração para você procurar algo mais da sua área. Mas as primeiras duas dicas acho que vão para um público geral. Primeiro eu quero começar falando um pouco sobre a plataforma que eu uso para fazer os mapas mentais. Eu uso um aplicativo no meu tablet chamado Simple Mind. Ele é um aplicativo que tem uma versão gratuita e uma versão paga. Eu usei por muito tempo a versão gratuita, porque eu acho que ela já me satisfazia muito bem, mas não tinha muito como eu mexer tanto as coisas, então eu preferi comprar a versão paga, porque eu já tinha testado, vi que o mapa mental funcionava muito pra mim, então eu achei que valia a pena fazer esse investimento. Em segundo lugar, porque eu falei muito sobre aquela questão de preparar aula com infográfico, diagrama, e além disso você ter um resumo com uma folha em branco, eu acho que é muito legal a gente preparar nossas aulas tendo um template, ou seja, tendo uma forma de resumo meio que padrão pra tudo. Às vezes você pode ir se perdendo tanto em tanto desenho, tanta seta puxada, em tanta código, em tanta coisa que vai ficar meio que confuso e você vai se perder dentro dos resumos. E a organização é muito importante. Você imprimir templates para resumos, ou você fazer o seu próprio, meio que imprimir ele em todas as aulas iguais para você saber, bom, essa caixinha aqui é minha caixinha de exemplos, ela não pode faltar. Essa caixinha minha aqui é com a caixinha de conceitos, caixinha de perguntas. Eu achei alguns templates do Evernote, eu vou deixar aqui linkados na descrição do vídeo. Mas aquela coisa, não é regra para ninguém, o formato de estudo é tudo muito pessoal. Você pode fazer seu próprio template, imprimir para todas as aulas. A plataforma que eu vou contar um pouquinho pra vocês, ela é um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais específica, que é o site chamado Sketch. Ele é um site em inglês, voltado para a área da saúde, e ele é pago. Com tanta coisa assim, não tão positiva, não tão geral, eu acho que a gente pode tirar uma coisa muito boa dele. Por quê? Ele ensina ali mecanismos do organismo através do palácio mental. Eu acho que é super legal você ver um pouquinho dos vídeos que eles já disponibilizam ali na plataforma gratuitamente, para você se inspirar a fazer os seus próprios palácios da memória. Convido todo mundo a dar uma olhada nessa plataforma que eu achei realmente incrível. Continuando agora para as plataformas, eu acho que assim como o Sketch, a gente pode se inspirar muito nas coisas pra gente aplicar na nossa própria rotina, no nosso próprio cotidiano. Então eu vou indicar 2 canais no YouTube que assim conseguem construir muito raciocínio ali do organismo através de desenhos, através de ilustrações.
O primeiro, ele é um canal também em inglês, mas eu acho excelente os desenhos que esse cara constrói ali na lousa dele, que é o Ninja Nerd Lectures. Ele é muito bom esse canal, ele já me ajudou principalmente na área de cardio, porque, gente, por favor, cardio é muito difícil. Se alguém se identifica, comenta aí pra eu não me sentir sozinha. Eu acho o canal dele muito incrível, ele ensina de uma forma muito didática e ao mesmo tempo tem essa questão da visualização, então eu ia acompanhando aquilo que ele tava falando e eu ia fazendo os desenhos. Os desenhos me ajudavam muito a entender a matéria, de verdade. É um canal que, assim, que eu recomendo fortemente. E além disso, também tem outra plataforma, mas também que tem um canal no YouTube chamado Osmoses. Meus professores, eles também sempre falam dessa plataforma pra gente, uma mais voltada também pra essa questão de ilustrar algum acontecimento do nosso organismo através de desenhos, o que fica muito mais fácil. A plataforma em si do Osmoses, se eu não me engano, ela é paga, mas ela vira e mexe tem alguns descontos, então é bom ficar ligado no site. Mas também tem videozinhos muito curtinhos de, assim, 1 minuto, 2 minutos no canal do YouTube da Osmoses. Por último, mas não menos importante, eu vou falar de me ajudou muito a estudar imunologia, que é um anime chamado Cells at Work. Tem no Netflix, mas se eu não me engano também deve ter pela internet, que ele basicamente vai falar do sistema imune, meio que ilustrando personagens dentro dele. Meu namorado que indicou esse anime pra mim, no primeiro lugar, e depois minhas professoras também de imunologia super recomendaram. Você quer ver uma série assim, mas também precisa estudar? Meu, vê esse anime ali, você já vai estar mais relaxada e eu acho que ajuda muito. Já recomendei para umas amigas que gostaram super também. Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho uma memória bem visual também, então coisas que me ajudaram muito e que eu espero que possa te ajudar de alguma forma. Vocês sabem que sempre podem vir me chamar, eu tento responder todo mundo aqui no YouTube e também lá pelo Instagram. Se você tiver gostado do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, enfim, faça o que você quiser. Eu fiz esse vídeo com muito carinho porque uma coisa que eu acho super importante é a gente não é igual, ninguém é igual aqui. Então eu acho que todo mundo tem que encontrar a sua maneira de estudar. Eu acho que é uma forma de autoconhecimento riquíssima, porque o conhecimento, o estudo, ele é independência. Então a partir do momento que você se conhece ao ponto de você saber como você estuda de uma forma mais dinâmica, mais gostosa, mais legal, você tá fazendo um ganho muito grande pra sua vida ao todo. Não tô falando só estudar pra concurso, pra faculdade, pra escola. Isso dá pra vida, gente. É sempre bom conhecer novas coisas, é sempre bom explorar novos horizontes. Querem ver vídeos sobre palas da memória, sobre alguma memória auditiva, mais sinestésica e assim por diante, também deixem aqui comentado. Estou tentando trazer vídeos a cada 15 dias aqui pra vocês, porque a cada uma semana fica realmente muito corrido pra mim e eu quero trazer vídeos que tenham, no mínimo, um pouco de qualidade, né? Então é isso. Um beijo e até a próxima.